resolvi chamar alguns grandes amigos para falarem um pouco sobre o seu segundo vento. E no episódio de hoje, Iberê Tenório. E aí, Iberê, qual foi o teu segundo vento? Cara, eu acho que meu segundo vento aconteceu quando eu tinha 20 anos. Na década de 90, eu já sou velho, meu pai trabalhava no banco e meu pai saiu do banco uma época, ele teve uma isquemia, quase um derrame, né? Ele não estava aguentando mais trabalhar lá, era muito estressante. E aí foi bem no meio da crise dos anos 90, eu estudava numa escola particular, tive que sair e as coisas lá em casa ficaram muito difíceis, assim, muito financeiramente a gente entrou numa baita crise. E aí eu entrei no colegial e aconteceram várias coisas ruins ao mesmo tempo. Essa crise financeira, aí minha mãe ficou doente e um amigo meu morreu de acidente de carro, um dos meus melhores amigos. Tudo isso ao mesmo tempo me fez ficar uma pessoa extremamente depressiva, assim. Eu passei o colegial inteiro para baixo, todo o ensino médio eu passei muito triste, assim. Hoje eu quase não lembro dessa época, as coisas que aconteceram eu meio que fiz questão de esquecer, parece que eu não estava vivendo. Foi bem chato. E aí começou a chegar no final do ensino médio, no final do colegial, eu percebi que eu não tinha muita saída. Eu morava no interior, numa cidade pequena, minha família estava numa pior, eu tinha feito quase a escola inteira em escola pública, eu não sabia nada, tava meio eu não sabia o que fazer da vida. E aí eu falei, preciso fazer uma faculdade decente, preciso sair dessa merda que eu me meti, assim, que tá me destruindo. E aí eu decidi que eu precisava passar no vestibular e entrar numa universidade pública. E eu queria fazer jornalismo já na época. E a única universidade pública que tinha que era acessível, que era mais perto, era a USP. Só que entrar na USP em jornalismo era uma coisa meio louca, porque eram, sei lá, uns 60, 70 candidatos por vaga. Era o segundo, terceiro curso mais difícil de entrar. E eu tinha feito um colegial horrível. Eu fiz técnico em processamento de dados, porque eu já queria trabalhar com isso, mas eu não gostava muito. Eu queria mais ver coisas diferentes e trabalhar com informática, você fica preso dentro de um escritório, né? Naquela época a internet não era que nem hoje, dá pra você trabalhar em lugares diferentes. E aí por isso eu tinha escolhido jornalismo. E aí uma amiga minha falou, cara, eu queria fazer cursinho. Nessa época eu trabalhava de assistente administrativo numa loja de adubo em Piedade. Meu chefe era um cara muito duro, assim, era um japonês velhão, assim, com uma voz grossa. E na hora que ele dava bronca, ele humilhava todo mundo. Era um cara que quando ele entrava na sala, todo mundo ficava tremendo. Eu falei, putz, também não aguentava mais esse emprego. E eu queria fazer um cursinho à noite, né? Porque meus pais não tinham dinheiro para me ajudar a pagar o cursinho, trabalhando nesse emprego ainda. Aí uma amiga minha me falou uma coisa que mudou muito, assim. Era uma amiga minha que tinha passado pela mesma situação. Ela era abandonada pelo pai e de repente o pai resolveu ajudar ela e pagou um cursinho para ela de manhã. E ela falou assim para mim, Iberê, você quer cumprir os seus planos? Esquece essa história de fazer cursinho à noite, cara. Passa fome, faz o cursinho de manhã que isso vai fazer toda a diferença. E aí eu entrei numa vibe de economizar bizarra, assim. Quando eu tinha 17 anos eu juntava todas as migalhas. Eu morava na casa da minha tia, porque meus pais moravam na cidade, no sítio, eu não podia ir até a cidade. E aí eu chegava de noite na casa da minha tia e comia uns pêssegos que tinha no pé dela lá no quintal pra eu não ter que pagar nenhuma coisa que eu tivesse que comer. Era bizarro, assim. E aí eu consegui guardar uma grana pra fazer o cursinho de manhã no ano seguinte. Eu lembro que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando, meu último dia de trabalho nessa loja de adubo, eu tinha uma moto velhinha assim, eu já tinha feito 18 anos. Tava chovendo, era uma sexta-feira à noite, assim, umas 7 horas da noite eu saí, juntei todas as minhas coisas, tava uma baita de uma chuva. E eu saí de moto na chuva. E era meu último dia de trabalho para começar só a estudar. E quando eu tava na chuva, tomando aquela água na cara de capacete, eu falei, agora minha vida vai mudar mesmo. E aí eu comecei a estudar que nem um retardado. Eu entrava no cursinho, eu estudava muito, saía todo dia, eu estudava umas 4 ou 5 horas. E era muito difícil, porque eu não tinha aprendido nada do que estava sendo explicado lá. E quando eu fiz o vestibular, eu fui muito bem. Fui bem pra caramba. Eu tinha certeza que eu tinha passado. Na hora que saiu a lista, não passei. E aí eu vim aqui pra
ver minha lista de espera, eu tinha ficado em terceiro lugar na lista de espera. E aí eu me inscrevi na lista de espera, passaram 2 pessoas da lista de espera. Então eu fui o primeiro lugar das pessoas que não passaram. Assim, o primeiro lugar dos desclassificados. E cara, isso me deu um ódio, assim, mas me deu uma raiva. Porque não dependia de mim, né? Essa diferença entre o 50, eram 50 vagas, entrou até o 52 e eu era o 53. Entre os 52 e 53 era ridícula. E aí eu falei, não, agora eu vou quebrar tudo, eu vou estudar que nem um bicho louco, assim. E eu não tinha mais dinheiro para pagar cursinho. Aí eu catei toda aquela pilha de apostilas que eu tinha, bolei um programa de estudos e eu começava umas 9 da manhã na minha casa e ficava até umas 9 da noite todo dia, estudando 12 horas sem parar, com muita raiva, assim. Estudava de um jeito que eu tinha que aprender, de um jeito ou de outro. Então todas essas matérias que eu tinha dificuldade, química, física, eu peguei e ralei muito. E é por isso que hoje talvez eu consiga me dar bem com química e física no Manual do Mundo. E aí no final do ano eu quase gabaritei química e física no vestibular e eu consegui passar. E depois disso ficou uma lição muito forte assim para mim de que esse esforço absurdo que a gente faz vale a pena. E não só o que eu aprendi nas matérias, mas o que eu aprendi botando uma meta e indo atrás dela. Acho que tudo que eu tenho hoje assim foi conseguido mais ou menos desse jeito depois, porque eu peguei o jeito de fazer as coisas acontecerem. Acho que esse foi o meu segundo vento. Irado, cara.